Noroeste em Ação, com Cristiane Costa. Muito bem, voltamos. Agora comigo, Jair de Oliveira. Hoje é um dia especial para nós. Na série do Noroeste em Ação, eu também faço entrevistas. E aí hoje nós convidamos o nosso vereador do PSOL de Campinas, o Paulo Búfalo. Por quê? A situação da Câmara de Campinas é grave, né? A gente vai falar sobre isso aqui. Então, bom dia, Paulo Búfalo, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Jerry, bom dia, Cris, né, que está aqui no estúdio, daqui a pouco volta também aqui com a gente, e aos ouvintes aqui da Rádio Noroeste. Já fazia um tempinho que a gente não passava aqui pelos microfones, né, ao vivo, embora nas manifestações aí da cidade, nas mobilizações sociais, né, sempre nós estamos nos pronunciando e a Rádio Noroeste faz essa cobertura importante aí. Ô Paulo, eu obviamente não tenho como fugir de um grande debate. A Câmara de Campinas está sendo considerada, além de ser muito conservadora, está sendo considerada racista, alguns vereadores. E mais do que isso, algumas ideias de alguns vereadores se aproximam muito do movimento nazista, né? Ou seja, que foi, né, divulgado, que foi trabalhado pelo governo Bolsonaro. É isso. Olha, Jair, eu diria assim, a Câmara de Campinas, primeiro fazendo esse recorte, ela sempre teve um reflexo da cidade, né, que tem tradições conservadoras, embora em vários momentos da história, quando teve dificuldades políticas aqui, optou por votar em governos democráticos, em escolher governos populares, enfim. Mas ela manteve essa característica. E há uma situação pelo país afora, não, uma situação mundial, né, de manifestação, de movimentações da extrema-direita que vem ocupando mais espaços na política, né? Não só com as suas palavras de ordem, né? Com as suas mobilizações preconceituosas, racistas, né? Violentas e de ódio. Mas também trabalhando o medo das pessoas, né? Trabalhando a desinformação, trabalhando com notícias falsas, tudo isso motiva um medo que desperta, no meu ponto de vista, nas pessoas um certo sentimento assim de não de ação coletiva, mas de ação voluntária, enfim, uma reação a essa situação de medo, né? E a Câmara de Campinas, eu diria que tem sido também pautada por essa situação. Então isso faz, ao mesmo tempo que a extrema-direita fica muito à vontade com as pautas, por exemplo, essas pautas conservadoras, né, elas acabam ganhando mais espaço no cotidiano, no debate político da cidade, do que propriamente
o debate daquilo que é necessário de fato. E aí isso nos trouxe até aqui, né? Até essa Paulo, situação. eu falo uma coisa, sempre com a atenção da Câmara, eu fazia parte daquele grupo que ia para vaiar. Não vou negar aqui, eu sou um militante social. E aí eu deixei de ir, né, porque eu vejo coisas escabrosas. Por exemplo, teste da Prevent Senior em teste de humanos contra a Covid. Eu vi vereadores se pronunciando favorável. Eu vi vereadores falando assim, olha, eu tenho olhos azuis. Ou seja, tem nazista na Câmara? Olha, Géry, o que acontece é que isso tem em toda parte. Só que até enquanto de fato prevalecia o debate democrático no mundo e no Brasil, essas figuras elas ficavam constrangidas. E aí, quando eclode dos esgotos, vamos dizer assim, essas posturas fascistas, essas posturas amparadas aí pela extrema-direita, pelo desprezo à vida, pela disseminação do ódio, acontece esse tipo de coisa. E aí, ao lado disso, está o fato também da Câmara de Campinas, né, ela ir se burocratizando também, supostamente tornar a ação dos governos, das maiorias ali de direita nesse momento aqui, deles ficarem mais à vontade. O plenário ele vem perdendo cada vez mais a sua autonomia. Então, por exemplo, o que justifica ter um projeto tramitando na Câmara Municipal de Campinas, um projeto que seja de interesse popular, mas não é de interesse do governo? O que acontece? Vai a plenário o debate desse projeto? Não. Só o autor ou autora vai para a tribuna e expõe esse projeto, mas ele chega ao debate mesmo da Câmara, debate de ideias, ele vai a voto? Não vai porque as comissões, elas já matam esse projeto, comissões que geralmente, nesse caso, tem a maioria do governo, né? Então, o debate não ocorre de fato, ele ocorre mediante aquilo que o governo orienta. Então, esse é um outro problema também. O poder legislativo, ele está submetido ao poder executivo, e cada vez mais uma situação. Sobre essa questão de estar submetido, eu confesso, já denunciei aqui, você participou de uma entrevista comigo, o morador vai lá e reclama do lixo. Aí vai lá, a prefeitura pega o lixo e um assessor de um vereador da base fala assim, olha, foi o vereador tal que mandou pegar o lixo. Eu faço isso porque eu fiz uma denúncia de um buraco que tinha aqui em frente à rádio. E aí veio um assessor do vereador, foi tal vereador. Que na verdade as pessoas que estão nas regionais, que são indicadas por vereador, é assim que o governo da Rio, eles utilizam do acervo e da reclamação do 156 para se vangloriar, né? Não, É muito chato o uso da máquina sendo usado dessa forma. O Géry, essa questão é natural que os governos eles batalhem aí por estabelecer uma base de sustentação, né, nos parlamentos. Evidente que isso está descambando, porque se olharmos para o Brasil, por exemplo, nós vamos ver muitas vezes o governo Lula refém do Congresso, refém do Centrão, do Lira, né?
quando a gente olha para os governos locais, isso não é muito diferente. E já se tentou no processo de redemocratização, final dos anos 90, início desse século aqui, com uma maior participação popular, isso se reverteu um pouco. Então, experiências como o orçamento participativo, o congresso da cidade, fez recuar um pouco disso, porque fortaleceu a presença, fortaleceu decisões populares nos governos e no próprio parlamento. E isso fez com que houvesse, inclusive, um movimento muito crítico dessas situações e foi revertendo, então, foi retomando essa submissão, né? E essa relação. E aí nós chegamos numa situação novamente. Então, se a gente olha para o governo federal, nós vamos ver o governo tendo que liberar emendas, fazer um exercício refém. E no Campinas é assim? E no caso aqui, por que os governos não têm isso aqui? No caso, o governo de Campinas, os governos locais não têm. Porque aqui, por exemplo, é isso que você falou. Há um loteamento do Poder Executivo, né? Com indicações, né? de comando nas regiões, dividindo a cidade e a estrutura do Poder Executivo para que fiquem sob orientação do Poder Legislativo, né? Desses vereadores que são da base. Então, já vi vereador aí na tribuna, não estou falando nenhum exagero aqui, né? Não estou fazendo nenhuma acusação sem ter o fato em si, mas vereador aí na tribuna dizer: não, realizei não sei quantos metros, não sei quantos quilômetros de pavimentação na cidade. Geralmente a gente sempre discute aqui. Quando entra um pleito eleitoral, as pessoas debatem ações de administrador regional. É muito mais as eleições uma eleição de administrador regional, porque eles construíram a cultura do uso da máquina pública para interesse. É isso. Ô Gerry, agora, aí chegamos nesse ponto, eu queria retornar um pouquinho a nossa a conversa que nós iniciamos. Porque eu me lembrei, essa semana aqui, talvez você até já iria entrar nesse tema, mas houve esse e-mail de ameaças. É isso que legal. Então, mas antes disso, lembrar o seguinte: a vereadora Mariana Conte presidiu uma CPI também antifascista. Vamos subir. Era chamada antifascista. Eu vou só destacar um detalhe e depois nós podemos aprofundar. A vereadora Guida foi relatora. O relatório final que alertava para essa situação desse aumento do ódio, da violência e do que isso poderia levar dos grupos fascistas que se organizavam na região, não só para fazer uso da simbologia, mas também para se manifestarem e para atuarem de forma violenta. Esse relatório foi rejeitado pela Câmara Municipal, como que numa atitude leniente frente a isso. Então, as questões de lá para cá estão se agravando, melhor. Não, Paulo, eu particularmente, eu quero chamar a atenção
de uma questão importante que mexeu comigo. Primeiro que, quer queira que não, eu estou sob proteção policial em tese, né? Porque eu sofri um ataque nazista. E depois, é importante a gente dizer, vocês vereadores, não digo você se você recebeu ou não, receberam também ameaças nazistas. E aí, o que acontece? Eu conversava com a finada a pesquisadora do Unicamp, Adriana Dias, na época dos ataques, é que existem muitos grupos nazifascistas em Campinas. O delegado concluiu o inquérito do meu caso, falou que era briga de bairro. Sabe? Inadmissível. O Claudinho, o ouvidor, tomou providências. O Flávio Dino, o governador, tomou providências. E ninguém se move. Agora, essas ameaças que vocês sofreram. Eu falo vocês porque os vereadores, negro ou não, qualquer vereador, negro ou não, e com posições humanizadoras, né, em defesa da democracia, corre risco. Você corre risco. Eu liguei para o Capitão Davis, que faz a minha segurança, e pedi, falei para ele que você estaria aqui e pedi um reforço. O que eu digo? Há uma situação concreta. Nós não desnazificamos o Brasil. Pós-ditadura, eu gravei um vídeo sobre isso, a gente não resolveu. Essas ameaças que os vereadores estão sofrendo, como é que você se sentiu? Bom, primeiro, indignado com a ameaça e solidário aos citados que não foram só da esquerda, mas foram negros. E, sobretudo, a vereadora Paola Miguel. Solidário a essa situação, porque visivelmente autores, eles fizeram naquele e-mail, né, uma ameaça racista. Sobretudo, o foco na vereadora Paola Miguel, porque ele fez falas ali, né, racistas, LGBTfóbicas, machistas, enfim, né, ao extremo, de fundamentação nazista. E os demais vereadores, a vereadora Guida Calisto, vereador Cecílio Santos, vereador Jaime, o vereador Igor Diego e o vereador Permínio Monteiro, todos negros. Depois ele faz uma referência a outros vereadores e vereadoras, dizendo que operaria ali uma massacre em toda a Câmara, com exceção de um vereador da extrema-direita, que aparentemente o representa. E que, na realidade, eu vou colocar aqui, eu gravei um vídeo sobre isso, mas esse vereador que diz que o representa, as posturas dele, né, é igual de Adolf Hitler. Ele apoiou experiência em humanos, como foi o caso da Prevent Senior. Ele apoia a violência contra comunistas, contra vereadores de esquerda, contra toda e qualquer esquerda, quer queira, quer não, a minha opinião, vou deixar claro, é um vereador nazista. Agora, Jerry, a minha opinião é que é nazista, fazer o quê? O que acontece é o seguinte, né? O e-mail traz uma frase muito utilizada por esse vereador, inclusive, né? Uma referência.
Bom, então nós temos essa situação. O vereador, ele, citado aí da extrema-direita, ele também falou que vai buscar justiça, enfim, porque ele se sentiu incomodado com aquele destaque no e-mail que ele recebeu. E nós avaliamos que é bom que ele busque a justiça de fato e que nós possamos investigar e chegar nos autores disso e saber o que motivou o construtor desse enredo. Saber o que levou ele a fazer um destaque ou fazer ameaças tão profundas, porque nós defendemos um Estado democrático. E é preciso, se ele sentiu isso, é preciso que a justiça seja garantida. Eu estava acompanhando a sessão da Câmara pela TV e fiquei indignado ao ver um vereador tentando amenizar a questão das ameaças. Aí eu começo a fazer a análise, né? A vereadora não, a Mariana Conte fez a CPI antifascista. E aí ela trouxe a Adriana Dias, uma pesquisadora da Unicamp, que estava investigando, né, fazendo um trabalho acadêmico sobre os grupos nazistas. E ela identificou um grupo nazista na base de um vereador que tentou amenizar a situação. Sabe? O vereador, como é que é o nome dele? Tem uma transportadora aí. A gente fica pensando, né? Tem grupo nazista organizado na cidade e por quem? E aí eu queria chamar a atenção sobre isso, porque sobre o pedido de cassação da vereadora Paola, ficou caracterizado um racismo, que não é um racismo estrutural, é um racismo aberto, né? Não, veja só. Eu vou contar uma questão aqui que eu não comentei nem na tribuna e nem Oba! no mandato. Não, é uma questão, parece irrelevante, mas é uma situação bem relevante. Eu estava no sábado pela manhã, no último sábado, no ato do Movimento Popular de Saúde e do Movimento da Luta Antimanicomial. Tinha acabado de fazer a minha fala, estava ali conversando com a população e panfletando. E um representante da luta antimanicomial estava fazendo a sua fala. Eis que passa uma senhorinha assim, com um neto ou filho dela, eu não sei exatamente, me parecia mais um neto dela. E o menino... Eu estou dizendo menino porque era muito mais jovem que eu, devia ter uns 19 anos, algo assim. Pega, do nada, faz uma saudação nazista em direção à pessoa que estava falando, sabe? Então, uma coisa assim, totalmente descabida, e fez e foi embora. Isso denota o seguinte: há uma movimentação dessas pessoas e elas estão se sentindo à vontade. Foi o que o último governo federal, além de tudo aqui, nós podemos debater quem gosta, quem não gosta, quem faz crítica, quem vai rezar para pneu, cantar hino nacional para pneu, sei lá, tentar contato com esta PS. Mas o foda bater o continente para pneu, o Digão também. O fato é que isso despertou um certo sentimento de liberdade para essas pessoas, né? Então, eu presenciei essa situação específica. Por que eu estou dizendo isso? Porque a professora Adriana Dias, né, já citada, ela aprofundou
nos seus estudos científicos, né, acadêmicos, o rastreamento desses grupos criminosos, né, pelo mundo afora. E em particular aqui no Brasil, localizando essas figuras. E nós vimos vários registros de ataque a escolas, a instituições, enfim, por figuras nazistas. E aí, uma questão que eu trouxe para a tribuna, Gerry, foi o seguinte: na verdade, essas ameaças, elas são como um enredo colocado a público, que não necessariamente aquela figura o executará, mas ela pode ter... Estimular outros a fazerem. Ela pode ter dois caráteres, né? Um deles, ser um comando para essas organizações. Portanto, a justiça ela precisa atuar e nós precisamos ficar atentos. Nós não podemos passar pano, não podemos achar que é uma brincadeira. E não podemos amenizar. Isso aí. Dizer que é uma briga de bar. Pois Viu, é. delegado? O recado é para você mesmo. Isso pode ser um comando para um grupo que é organizado, estruturado e que está cheio por aí. Foi localizado aqui células nazistas, é o que você falou, com equipamento, com armas, com simbologia. A outra questão, isso pode ser um gatilho para uma pessoa em sofrimento dizer, olha um enredo aqui, o cara não executa, mas eu posso executar isso daqui. Nós estamos vivendo uma situação dramática. Então, a nossa postura não pode ser de ignorar ou de considerar que é uma brincadeira ou que nada vai acontecer. É preciso levar em consideração e tratar com muita seriedade isso, né? Eu costumo dizer aqui, né? O Lula veio para Campinas, depois do meu ataque, eu caí na real sobre uma coisa, de que é preciso desnazificar o Brasil. A Alemanha conseguiu, de uma certa forma, tratar o nazismo como crime. Aqui no Brasil não temos um regulamento em que a ideologia nazista seja considerada crime. Desnazificar é fazer um marco regulatório disso. Porque está em todo lugar de novo. E Bolsonaro estimulou isso, quer queira, quer não. O uso dos símbolos, das referências, tudo isso já é crime, mas eu entendo o que você está dizendo. É preciso um protocolo em que se abra, né, o debate, inclusive, do por que isso é crime, por que a supremacia, por que essa ideia de você purificar raças, enfim, eliminando a outra, né, eliminando inclusive o outro pensamento, como tem sido muito comum. Porque uma coisa é se expressar, outra coisa é, na sua expressão, ferir direito fundamental. Sabe? A gente precisa ter responsabilidade sobre liberdade de expressão. Eu, particularmente, tento fazer isso sempre. Não, Gerry, ao lado disso, nós estamos falando, evidente, de posicionamentos extremos. Mas ao lado disso, eu diria assim que os últimos anos na política brasileira, né, essa postura de descaso, assim, de falta de empatia com o sofrimento humano, essas referências, por exemplo, do presidente do país, né, à época, dizer assim, olha,
ser cobrado por uma ação em saúde pública em meio à pandemia e dizer assim, vai perguntar para outro porque eu não sou coveiro. Essas expressões, né, elas, eu diria também que fizeram escalar no país, né, um processo de desprezo pela vida, dessa falta de empatia, de solidariedade, ou de extremo ódio com quem pensa diferente, com quem não faz aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa. Então, lamentavelmente, nós vimos também uma massa de brasileiros e brasileiras passarem a entrarem na política, assim, porque é política, está na política, mesmo que seja a partir do uso de fake news, motivados por notícias falsas, enfim, eles entraram na política e lamentavelmente foi pela porta dos fundos, né? Pela ignorância, não fazendo a política, né? Não levando em consideração as ideias, a ciência, as evidências da coisa. Pois é, eu costumo dizer que isso tem responsabilidade da mídia. Porque a mídia coloca uma matéria e a pessoa não reflete sobre o que ela fez. A grande mídia, quando pauta uma coisa, ela pauta como se fosse verdade absoluta. É o caso do Mensalão, tem o caso do Delanhol. O Moro é o herói nacional. Aí é o seguinte, a minha posição aqui, e que ficou claro, é que na realidade é um tremendo safado, entendeu? Mas a mídia tratou ele dessa forma. Nós aqui temos a política do ver, pensar e agir, ou seja, apresenta a situação, debate e a pessoa vai agir. Não é verdade absoluta o que está no Fantástico. Não, veja só, o que acontece, no meu ponto de vista, né, a mídia brasileira, eu vou trazer dois aspectos. Um deles, ela tem as suas opções também, né? Ela tem as suas opções políticas e ideológicas. E dessa maneira ela faz a sua movimentação. Ela ajudou a fazer emergir, né, dos esgotos esse setor da sociedade brasileira, né? Ela fez com que Bolsonaro se tornasse um herói nacional, de um capitão, sabe, irrelevante, enfim, das Forças Armadas, um deputado sem qualquer projeto, no que se chamou de mito. Ela fez esse movimento também. Depois, setores dessa mídia podem ter se arrependido, mas ela ajudou a levá-lo até a presidência da República. E uma outra coisa contraditória, né, Jair, que nesse momento setores dessa mídia agem dessa maneira também. Então vamos pegar um fato desses últimos dias aí. Um desses órgãos de grande mídia pegou aquela fake news de que os caminhões sem nota estavam sendo barrados e transformou isso em notícia. A outra empresa, né, porque é um jogo de mercado, vai lá e denuncia, isso é fake news, é notícia falsa. Notícia falsa, inclusive, que atrapalha o movimento de solidariedade ao Rio Grande do Sul, ao povo gaúcho. A outra empresa denunciou isso, aí a repórter responsável pela equipe que usou a primeira fake news, né, para tornar isso uma notícia, não sei.
a responsável chorou na imprensa. E aí outros virou uma nova, não, ela se arrependeu, ela é grande jornalista, ela é isso aqui, porque ela foi elogiada, aí ela chorou. Essa é uma questão que não importa. O que importa foi o seguinte, que essa empresa, ela utilizou, ela pode ser boa, pode ser ruim, profissional. O que importa é que a empresa tinha que chegar lá e fazer a meia-culpa, a jornalista fazer a meia-culpa e dizer, ó, caímos numa fake news. Aqui, estão falando, comentando aqui, não se atrevam a falar mal do Supermoro. Que se eu falo uma coisa, eu tenho opinião e está provado que o Moro é um grande canalha. Pronto. Não, ele e toda a turma que cercou ele, Delanhol e tudo mais. Eu me lembro um debate, ainda lá no início da Lava Jato, enfim, naquele processo eleitoral, num debate que nós fizemos lá no Colégio São José. Ali também funciona uma faculdade que eu não me lembro. Mas enfim, um debate que houve lá, um debate com candidatos. E fui perguntado o que eu achava. Eu falei, ó, esse grupo inteiro tinha que ser denunciado, né? Denunciado por aquilo que eles estão fazendo, porque essa farsa ainda vai cair. E aí tinha muito aluno de direito lá, e eles acharam que não, estavam na crista da onda. Acharam que era tudo maravilhoso. E agora vem se apontando como que foi uma farsa, né? Na verdade, a tal da Operação Lava Jato, né? Pois é. Bom, Paulo, estamos chegando ao final e eu digo uma coisa aberta aqui. Geralmente eu emito a minha opinião, né? E deixo claro, é minha opinião, não é a opinião da rádio e não é a opinião de... Você pode questionar a minha opinião, mas deixar claro que essa é a opinião do GR. Eu percebi ali naquela sessão da Câmara, né, que abriram o processo contra a Paola Miguel e havia um racismo exacerbado contra a Paola, por ela ser mulher, por ela ser negra, por ela ser da comunidade LGBTQIA+, e por ser de esquerda. Enfim, quando eu vi o placar, apenas 6 vereadores votaram contra. E nesses 6 eu quero me relacionar aqui, além de entrevistar, sabe? Eu quero me relacionar com esses 6, porque tem 6 vereadores que não é racista na Câmara. Na minha opinião, o resto é. O resto é. Minha opinião. E aí eu estou chamando a atenção, sabe? Eu estava fazendo um rancho dos IPs na segunda, na quarta, e falei, gente, eu preciso sair mais cedo, que eu vou assistir a sessão da hashtag, que é o parlamento nazista, que era a sessão da Câmara. Infelizmente é real. Eu estou mentindo? Eu tenho minha opinião, está correta? Pode questionar se estiver errado. Rogério, eu quero alertar do seguinte, né? Primeiro... Só uma coisa aqui. Cristiane, por favor, traz mais uma água para mim. Por favor, e de preferência, claro, naquele copo. Aí é o seguinte, esse grupo de 6 parlamentares, nós inclusive votamos contra. Chegou, Paulo, olha que beleza. Aí, Gé. Aí, ficou ó. feliz agora. Ficou feliz, né? Na semana seguinte, nós 6 também votamos contra uma outra comissão processante, que era um pedido de comissão processante do próprio prefeito Dário. Porque, no nosso ponto de vista, houve
uma verdadeira escalada moral em torno daquele evento realizado. No seguinte sentido, há um uso, inclusive, que se faz um certo rito. Pega a imagem, relaciona pessoas a essa imagem, faça um linchamento moral em redes extremamente organizadas, financiadas, com robô, com inteligência artificial, e depois vai lá e abre um processo pautado em quê? Não só no evento, mas em tudo, nesse linchamento moral que se fez. Eu fui vítima disso. Eu sei. Então, nós achamos que essa escalada em torno desse tema, não tem problema nenhum em discutir o evento em si, o que é a questão do moralismo ou não. Eu posso debater o tema, mas essa é a primeira questão. Então, nós votamos contrário a essa outra comissão processante. Agora, coerentemente, se as pessoas atribuir uma responsabilidade à vereadora Paola por aquele evento, essas mesmas pessoas deveriam atribuir uma responsabilidade ao prefeito Dário. O que fizeram? Mudaram de posição. Ah, não, o prefeito não tem nada a ver. E essa que é a confusão que nós temos entre o poder legislativo e o poder executivo. Porque nós, na Câmara, não executamos emenda parlamentar, nós não executamos orçamento. Quem executa o orçamento é o prefeito. Quem executa é a prefeitura. Portanto, a responsabilidade direta deveria ser da prefeitura. Então nós estamos trabalhando também para demonstrar isso e demonstrar que a vereadora Paola, ela não pode ser responsabilizada. Por exemplo, Paulo, eu recebi imagens, né? Mas a gente sabe como é que funciona a coisa do futebol campineiro, sabe, o amador é patrocinado pelo tráfico, quer queira que não. Eu recebi imagens do mesmo vereador que pediu o indiciamento, o processo contra a Paola, estava no jogo de futebol discursando, né, sobre isso, sobre aquilo. E aí, o time de futebol é financiado pelo tráfico. Isso não quer dizer que ele seja traficante. Isso não quer dizer que foi chamado para ir. Mas o vereador Nelson Rossi, teve num evento, né, patrocinado pelo narcotráfico. Eu vou falar o quê? Recebi as imagens. Não vou fazer isso, sabe? Agora, são levados. Então, para finalizar, Gé, eu considero também que as posturas, elas sempre partem dessa conversa. Ah, eu não sou racista. Não, eu não sou machista, eu não sou LGBT-fóbico, enfim, eu não tenho qualquer tipo de preconceito. Mas as posturas é que denunciam essa situação. E no nosso ponto de vista, a Paola, enquanto mulher jovem, negra, periférica, LGBT, acabou ficando no centro dessa questão por essa condição. Eu quero chamar uma atenção numa coisa. A pessoa, quando assume o mandato, promete cumprir a Constituição e não a Bíblia. Primeira coisa. A questão que o pessoal está falando, valores são bíblicos, religiosos. A Paola, na minha opinião, e quero consultar jurista também, eu não vi crime nenhum. O fato de ela estar presente, a Secretaria de Cultura ter apoiado, não quer dizer que sejam responsáveis pelos atos que aconteceram ali. E os atos que aconteceu ali
na minha opinião, não é crime que consta no Código Penal. Precisa deixar, eu vou trazer a Guida, convidar a Guida e o Gustavo Pita para vir falar sobre isso. Como é que está o andamento do processo de cassação da Paola, que eles são membros da comissão. Tem crime constitucionalmente. Então... Tem crime? Não. Então, assim, aí fica evidente que é perseguição política por ser mulher, LGBT, negra e jovem. Então, e de periferia. O Gerry, o que acontece assim, né, é que a vereadora Guida, como presidente da comissão processante, presidenta, né, o vereador Gustavo Pita, como relator, eles precisam também, nessa condição, ter condições de trabalhar, estão fazendo. Então eu espero que com pouco tempo a gente tenha uma definição de tudo isso. Paulo, eu quero agradecer a sua participação aqui e dizer aos nossos ouvintes que é uma honra ter você aqui, porque a gente trabalha com a ideia de verdade e, mais do que isso, levar à reflexão. Eu quero uma última pergunta, né? Eu estava na sessão da Câmara que lhe absolveu daquele absurdo e pediram a sua cassação, né? Uma pessoa gritou da plateia, eu até comentei com você, o cara chegou assim e falou assim: o Paulo Búfalo é o Guilherme Boulos de Campinas. E eu comentei com o Guilherme, falei: Guilherme, estão te apelidando de Guilherme Boulos de Campinas. O Paulo Búfalo ele falou, enfim, ele tem uma simpatia por você como eu tenho. O que você acha desse apelido? Não. Do apelido, não. Pera aí, Rogério, só um minuto para chegar aí. Primeiro agradecer, né, a referência, convidar inclusive esse companheiro a acompanhar as ações do nosso mandato, se é que já não acompanha nas redes sociais, porque tem tanta gente que a gente não avalio que é uma honra assim ser equiparado, né, com a ação dessa grande liderança da esquerda que meu amigo, que já esteve aqui muitas vezes no microfone da Rádio Noroeste, né, e que com certeza, né, vai, como deputado, vem cumprindo essa importância política e pré-candidato agora à Prefeitura de São Paulo, e vem procurando manter essa coerência entre a ação política, a preocupação com a cidade e as políticas públicas lá para São Paulo. Então é uma honra ser comparado, mas quero dizer que acho que não estou à altura assim desse elogio, né? E queria dizer, Gé, só que vários temas ficaram a ser debatidos. Pois é, eu vou aproveitar e trazer um tema da atualidade que chegou aqui, que é a pergunta do Digão. Bom dia, vereador. Quais os resultados que a Frente Parlamentar da Emergência Climática trouxe para a cidade? É só para finalizar mesmo. Bom, vou falar aqui então... E pode falar o que faltou. Não, mas essa é uma questão. Era essa justamente que eu ia trazer. Bom, uma delas é que nós temos mensalmente, digamos, trazido temas de diferentes ordens que estão sob, vamos dizer assim, a ação da emergência climática. Então nós já falamos dos problemas
do recurso hídrico, né, da água mesmo, do direito ao acesso à água. Nós já falamos das consequências disso para as nossas florestas, né? E na próxima, que vai ser no dia 24, no momento em que vai estar ocorrendo a Feira da Reforma Agrária aqui em Campinas, nós vamos falar do impacto das emergências climáticas na alimentação, na produção de alimentos. Agora nós já vamos ver um comprometimento lá no Rio Grande do Sul. 80% da safra de grãos desse período a colheita já foi realizada. Mas o que falta, esses 15 a 20%, já ameaça quebrar a produção nacional, já ameaça os preços dos alimentos, inclusive. Tanto que o governo Lula falou que vai comprar grãos, vai importar grãos para poder manter essa questão do preço. Então, quero convidar você a acompanhar, Digão. E um efeito já prático. Quando nós iniciamos esse debate, já surgiu a possibilidade de tratar uma questão em particular, questionando a política de urbanização e de drenagem urbana aqui em Campinas. Urgente. Enquanto o município, o governo está falando de construção de piscinões e nós votamos favorável ao empréstimo para poder fazer isso, por outro lado, nós trouxemos o conceito, e já tem um projeto de lei tramitando na casa, do conceito de cidade esponja, que tem que tratar da reversão da impermeabilização do solo, inclusive com política de indução que motive as pessoas a tirarem o concreto e fazerem jardins. Muda, portanto, a própria tecnologia de pavimentação do solo, muda o trato com áreas públicas para podermos ter jardins de chuva, para podermos ter baciões aí nas nossas praças, né, que absorvam uma parte desse aguaceiro e vai drenando lentamente. Ou seja, muda a concepção da cidade no que diz respeito à drenagem urbana e à política urbana. Isso já é o efeito dessa frente parlamentar e eu queria convidar aí, né, o Digão a acompanhar e nos mandar propostas também, né, para que a gente traga na frente. Bom, eu quero agradecer, e não é agradecer, eu quero agradecer e muito a sua participação aqui. Quero agradecer a solidariedade que você me deu em relação ao ataque nazista que eu sofri. Também quero agradecer a sua visita aqui quando eu quebrei minha coluna, me deu uma agressão policial nojenta. Enfim, a Rádio Noroeste está à disposição porque nós defendemos a democracia. E defender democracia, nós temos que defender pessoas democráticas. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, GR, desejo aí saúde, né? Mais ou menos, eu estou naquele bico. Saúde e longa vida, né? Para você e para a Cris aí. Como diria o filme O Alto da Compadecida, eu só estou esperando alguém tocar gaita. Falou! Beleza. Obrigado, Paulo. Falou. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a Cristiane volta para retomar o Noroeste em Ação de hoje. Até mais.